Uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Há quem defenda e há quem discorde. Não é de hoje que a privatização de empresas ou instituições públicas tem provocado debates acalorados no Brasil. Mas a discussão voltou a dominar o noticiário depois que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, pediu, assim que assumiu a pasta, estudos para uma possível e futura venda da Petrobras à iniciativa privada. O barulho foi tanto que não demorou para o próprio presidente Jair Bolsonaro admitir que a privatização de uma das maiores petrolíferas do mundo dificilmente vai para frente. Mas afinal, transferir empresas públicas para a iniciativa privada é bom ou ruim? O que significa para a administração pública e para a população, que depende dos serviços públicos? E qual o impacto para a economia? Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Raul Veloso, consultor econômico e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, tem especialização em análise macroeconômica e finanças públicas, também foi membro do Conselho de Administração do BNDES da Embraer e do Conselho Técnico do IBGE, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença aqui na TV Aparecida, especialmente hoje no Aparecida Debate. Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez, Raul. Oi, o prazer é todo meu. Também conosco nessa noite, Luiz Henrique Mourão Machado, professor universitário e consultor financeiro, formado em Economia pela PUC de São Paulo, é mestre em Administração de Empresas, passou por instituições do sistema financeiro e atualmente é professor da área de Gestão e Negócios da Faculdade Anhembi Morumbi. Boa noite para você, seja bem-vindo, Luiz Henrique, aqui ao Aparecida Debate, obrigado pela presença. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, uma boa palestra e de debate a todos. É um debate importante para você hoje. Bem, como a gente viu, privatizar as empresas estatais foi uma promessa de campanha do então candidato Jair Bolsonaro. O presidente, ele cumpriu parte dela. Em 3 anos de mandato, arrecadou, olha só, 227 bilhões de reais com a venda de estatais, muitas delas silenciosas, sem fazer muito alarde. Em 2018, ainda em campanha para as eleições, Paulo Guedes, mais tarde ministro da Economia, disse que a meta era atingir a cifra de 1 trilhão de reais. Então a gente começa explicando primeiro o assunto de hoje, o tema principal. Eu queria que o Raul colocasse a percepção dele para explicar para quem está em casa, didaticamente, o que é privatização, afinal de contas, Raul? Bom, não tem assim muito mistério. É basicamente vender a empresa, se você está tratando de uma empresa, para a iniciativa privada, porque foi feita uma avaliação e se verificou que não havia nenhuma razão suficientemente forte para que aquela empresa continuasse nas mãos do governo. Ela pode até ter sido importante nesse sentido no passado, mas suponhamos que a conclusão, o estudo, a análise que foi feita tenha determinado que não tem nenhuma razão forte para que ela fique nas mãos do Estado. É melhor vender porque o governo tem muitas oportunidades e necessidades onde direcionar os recursos dessa venda. E aí ele deveria aproveitar, se não há nenhuma razão forte, para fazer essa transferência e resolver outros problemas por aí. Henrique, essa é a privatização. Tem diferença para a concessão? Bom, primeiro, privatização é um termo que veio da literatura econômica a partir da revista The Economist da década de 30. E tem vários tipos de privatização, né? Primeiro, a privatização como um modelo clássico, né? Que é aquela transferência de uma empresa pública ou de capital público ou uma empresa estatal da iniciativa pública para a iniciativa privada. Além disso, né, a gente tem que entender que existem outras formas do governo transferir o serviço
que está sob sua gestão para a iniciativa privada. Uma delas é a concessão, e existe uma diferença. Na verdade, a diferença da privatização para a concessão é que na privatização ele pega a empresa e passa para a iniciativa privada. Já a concessão, ele participa um conjunto de investidores que possam atuar no bem público, mas o bem ainda continua sob gestão pública e está sendo administrado pela iniciativa privada ou pelos investidores. E, além disso, né, nós temos aí também a terceirização. Né? Então, é um pouco diferente de concessão, onde na terceirização ele vai estar concedendo uma atividade que é do governo para a terceira parte. A concessão, normalmente, ele tem um tempo, né, limite, e volta para o Estado, e na terceirização, o Estado está contratando um terceiro para prestar um serviço, né? Não está passando a gestão. A gestão ainda continua com o Estado. Em linhas gerais, é isso. A concessão, a gente tem um exemplo, daí vocês podem me corrigir, por favor, seria a rodovia Presidente Dutra, tem um contrato que foi assinado do governo federal com empresas da iniciativa privada, transferindo a responsabilidade dos serviços prestados e também da arrecadação, logicamente, com os pedágios, por um tempo determinado. A concessão seria exatamente isso? Existe também uma diferença em termos conceituais. Né? A concessão, apenas pessoas jurídicas, né, podem trabalhar com essa concessão que é temporária. Então, você tem empresas, normalmente sociedade de propósito específico, que tem tempo, né? Ou seja, tem uma duração que normalmente é o tempo da concessão. Já no caso de uma permissão, que também é outro modelo, essa delegação pode ser feita tanto com pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas no caso de concessão, apenas com uma pessoa jurídica pode proceder. E a concessão é temporária, é por um tempo. Ele faz uma licitação, tem uma lei específica que versa sobre isso, onde ele transfere a gestão desse ativo para a iniciativa privada por um tempo determinado, e a exploração econômica é feita por essa empresa terceirizada. Ou seja, né, Raul, não existe a venda, a transferência total para a iniciativa privada, apenas a concessão, o nome já diz, né? Agora, as PPPs, parcerias público-privadas, o que significa no meio disso tudo que a gente está falando? Bom, como o próprio nome diz, é uma parceria entre o setor público e o setor privado, e com regras estabelecidas, uma lei que define disciplina, não há transferência de propriedade, o que há é uma prestação de serviço por um ente privado, e aí aquele serviço passa a ser prestado fora do setor público, segundo as regras que tiverem sido estabelecidas, na tentativa de atender ao interesse público de um jeito um pouco diferente. Isso varia caso a caso. Agora, quais são os critérios, Raul, para recomendar a privatização de uma empresa estatal? Bom, eu acho que se o país não tem nenhuma definição de que as empresas sejam todas estatais, se não é isso, não está na Constituição, nas regras legais, e é um país todo caracterizado como de tendência à iniciativa privada, em princípio, todas as empresas deveriam ser geridas, e mesmo a propriedade ser transferida para o setor privado. Não tem por que fazer nenhuma insistente pressão para que fique no Estado ou volte para o Estado, porque nós não somos um país com tal orientação. Então, o máximo que puder ser vendido e, conforme as circunstâncias, transferido para o setor privado, deve ser, porque o que interessa, quando você não tem nenhuma amarração legal pesada que induza a propriedade estatal, o que interessa, em última instância,
o usuário do serviço ou o comprador do bem de que se trata sejam respeitados e sejam bem tratados por qualquer das instituições que forem, de uma maneira ou de outra, direcionadas para atendê-lo. Bem, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco. Na volta do segundo, eu vou pedir também a opinião do Luiz Henrique. Inclusive, algumas empresas, né? A gente viu na reportagem inicial, algumas empresas na mira do governo federal, uma promessa de campanha do agora presidente Jair Bolsonaro, Eletrobras, Petrobras, apesar de um recuo, certo recuo do governo federal, Correios, assunto que se fala há muito tempo. Então eu queria aprofundar esse assunto com vocês, com o Luiz Henrique. A pergunta que eu fiz ao Raul no bloco anterior: quais são os critérios que definem uma empresa pronta para ser privatizada? Bom, em 1990 teve aí a Lei Nacional de Desestatização, né? Ou a gente costuma chamar a Lei da Privatização, né? E existem alguns critérios, né? Que é a Lei 8.031 de 1990, né? Em termos de como você pode fazer uma privatização. Mas em linhas gerais, obviamente, existe aí um tema complexo, mas só por uma questão de resumo. Primeiro é a reordenação estratégica do Estado na economia, transferindo para a iniciativa privada as atividades que, porventura, o Estado entenda que não seja competência dele, né? Segundo, contribui para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento da finança do setor público, porque a gente sabe que isso é um dos grandes problemas em termos orçamentários no Brasil, né, que é o regramento do orçamento público, né? Terceiro, existe aí na hora que o Estado, né, faz caixa com essa privatização, permite ele ter dinheiro para investimento. E lembrando, né, que na privatização, os recursos que são arrecadados da privatização têm que ser ordenados em investimentos e não em despesa corrente, né? Além de, obviamente, quando você privatiza, você moderniza, trazendo para a iniciativa privada, em termos mais competitivos, aquela empresa que muitas vezes não tinha capacidade de investimento. E também permite que o Estado foque na atividade fim do Estado, que é cuidar do bem público, né? Então, em linhas gerais, são esses critérios que recomendam, em termos de uso de privatização das empresas do Estado. Ô Raul, para onde para onde vai o dinheiro da privatização? Bom, eu acho que hoje existe um caminho mais importante para os ativos do setor público, dos quais o setor público possa dispor, porque pode ter alguma razão forte para eles não saírem de onde estão, mas um caminho muito importante é uma tarefa gigantesca que está colocada hoje para o governo, que é o equacionamento financeiro da Previdência Pública. Nós temos hoje um problema muito complicado. Por quê? Porque o déficit previdenciário do setor público, esse não é o INSS, é dos servidores públicos. Ele disparou, existe um passivo atuarial gigantesco e a forma de lidar com esse passivo, entre as formas de lidar, uma delas, que é muito importante, é fazer o aporte ou colocar ativos de valor razoável no processo de equacionamento desse problema, ou seja, de pagar essa dívida previdenciária. Eu não estou falando na dívida do mercado financeiro, que gira por lá, que é a dívida mobiliária. Estou falando no passivo atuarial, que é gigantesco e que precisa ser equacionado, porque a falta de equacionamento desse passivo está estrangulando a capacidade de investir em infraestrutura de parte do setor público.
Então, por isso, é muito importante destinar ativos para o pagamento dessa gigantesca dívida, claro, lembrando sempre que é preciso que não haja uma razão forte, suficientemente forte, para esse ativo permanecer em poder do Estado. Qual a sua opinião, Luiz Henrique? Olha, eu concordo com o Raul, porque realmente o déficit, né, previdenciário do setor público no país ele só vem crescendo. A participação, o aporte em relação ao consumo, né, ou seja, quanto se paga, né, na previdência pública dos funcionários públicos versus o quanto se consome de pensão e aposentadoria do servidor público, ele consome poupança dos trabalhadores privados e consome também recursos do governo. Então, realmente, essa é uma equação que tende a crescer agora com a readequação aí previdenciária deu um fôlego, mas é uma conta que não, a gente já sabe, nós economistas, em termos atuariais, que essa conta não fecha. Né? Então, o Estado ele tem que literalmente fazer caixa. E tem um detalhe a mais, né? A pandemia trouxe uma pressão em termos de contas públicas muito severa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, realmente, eu acredito que essa é uma conta que a gente ainda vai ver dar bastante trabalho aí para o setor público, principalmente o executivo que tem que gerir essa dívida em termos de arrecadação tributária, em termos de pagamento de dívida. Ô Raul, agora quando a gente fala em transferir para a iniciativa privada empresas públicas, instituições públicas, tem uma classe que fica sempre de olho bem aberto e cabelo em pé. Afinal, a privatização é uma ameaça para o funcionalismo público? Não creio. Pelo contrário, pelo que eu falei há pouco, ela estaria prestando um serviço muito importante para o funcionalismo, porque se nós utilizarmos esses ativos para forrar a algibeira de quem cuida da Previdência, isto vai viabilizar os pagamentos de benefícios que, por enquanto, estão sendo, de certa forma, até postos em dúvida. Então, para os servidores, saber que existe um caminho que está sendo trilhado para viabilizar o pagamento de seus benefícios futuros deveria ser motivo para comemorar e não se considerar prejudicado por isso. É claro, se a pessoa não sabe nada do que eu estou falando, ela pode pensar de outra forma, mas agora é o que eu estou dizendo. Hoje estamos muitos engajados nesse esforço de arrumar a casa para permitir que sobre espaço para investir em infraestrutura e, ao mesmo tempo, se viabilize o pagamento futuro das aposentadorias e pensões. E aí, se a gente puder ainda falar um pouco nisso, a falta desse equacionamento está trazendo, a meu ver, uma pressão muito forte contrária a crescimento econômico, que é a coisa de que nós mais precisamos para dar emprego à população. Porque a economia, sem os investimentos em infraestrutura, que desabaram por conta da Previdência, o que nós estamos tendo é há 10 anos, praticamente, um crescimento médio negativo de 0,6%, ou seja, menos 0,6% em média de crescimento do PIB nos últimos 10 anos por falta de investimento. Aí nós estaríamos tomando uma medida que ajuda a resolver esse problema e pode deixar os servidores públicos mais tranquilos, desde que se explique isso a eles, que isso estará equacionando
seu plano previdenciário. Até porque, né, Luiz Henrique, eu entendo bem o que o Raul está falando, havendo crescimento econômico, a oferta de mais empregos e não a dependência que existe hoje do funcionalismo público, né? Eu até perguntei isso pelo seguinte, assim que foi anunciada a intenção de privatizar a Petrobras, já houve reação imediata das entidades sindicais que representam os trabalhadores da estatal. O mesmo acontece há anos com os Correios, sempre uma reação contrária. Até por isso eu perguntei, Luiz Henrique. Pois é. Primeiro, esses funcionários, muitas vezes, vão estar garantidos não só com estabilidade, né, trabalhista, mas também com a CLT. Como todos nós que atuamos na iniciativa privada estamos regidos, né? Então, eu também acho, em termos trabalhistas, é uma questão de justiça social, né? E muitas vezes esses funcionários eles têm um plano de estabilidade. Isso, obviamente, varia de caso a caso, e é óbvio que o sindicato sempre vai lutar em prol do trabalhador, né? Daquele trabalhador daquela categoria, né? Mas eu acredito que sim, é saudável, concordo com a fala do professor Raul a respeito da importância da privatização, até para a gente adequar melhor essa folha. Lembrando, quando a gente fala de perfil da economia, a economia como um todo vem crescendo cada vez mais no terceiro setor, que é o setor de serviços, né? E que tem cada vez mais um peso maior em termos de folha de pagamento, em termos de custo total das empresas, que é diferente de uma indústria ou até de um agronegócio. Tem um perfil de custo diferente, onde o capital intelectual tem um valor muito mais agregado, até porque, em termos de competitividade, a gente precisa cada vez mais de pessoas cada vez melhores formadas, mais capazes, e que custa mais dinheiro, óbvio, né? E isso acaba tendo impacto no custo para o empresário. Então, você transferindo isso para a iniciativa privada, você, de certa forma, você coloca isso em termos de competitividade do funcionário está produzindo, né? Então, existem os dois lados da moeda. Existe o lado do trabalhador e existe o lado da sociedade, né? Porque, querendo ou não, como eu disse antes, o custo dessa previdência acaba recaindo sobre nós, né? Sobre a população como um todo, que tem que pagar essa dívida, e o Estado, sem capacidade de formar poupança, ele não consegue investir no bem público, que é um bem que é de necessidade básica, educação, saúde, entre outros serviços que são fundamentais aí para o Estado prover para a nossa população e para a sociedade como um todo. Ô Raul, eu tenho mais um tempinho ainda para fechar esse bloco, então eu quero perguntar para você se a privatização é uma tendência mundial e o Brasil estaria seguindo essa tendência. Olha, isso aí é muito difícil de se dizer, se algo como isso é uma tendência mundial. Eu não creio que haja nada de novo nesse campo, em relação à tendência. O que eu acho que a gente deve ter em mente é que nós temos de pensar a privatização como parte de um processo de resolução de problemas. É complicado a gente falar isoladamente, pura e simplesmente, e mudar de assunto. Por quê? Porque nós temos de voltar àquilo que os países devem se dedicar, que é definir objetivos e metas e depois estabelecer os caminhos para aquelas metas e objetivos sejam atendidas para a sociedade. Aí eu penso assim, vamos dizer, crescimento econômico, nós estamos embaixo. Eu estou chamando até de voo da galinha essa tendência de crescer e depois desabar sem ver nem para quê. Esse claramente é um problema que nós temos de resolver. 10 anos da economia crescendo a menos 0,6% ao ano, isso é algo que precisa ser enfrentado e resolvido. Ora, para resolver isso, a gente então volta e vai atrás dos instrumentos capazes de viabilizar esse objetivo. E lhe digo com toda segurança que parte dos instrumentos certamente deve conter um aumento do esforço pró-privatização, porque alguma dívida importante do setor público
está travando as coisas que deveriam não estar assim para o país crescer mais. E aí a privatização pode se encaixar nesse processo. É claro que eu não estou falando de nada crucialmente necessário de ficar no setor público, mas aí volto só para encerrar lembrando isso. Se eu tenho um ativo que tem um certo valor e não é fundamental para ficar no setor público, o melhor é você usar esse ativo num esforço de capitalização dessa previdência que nós temos toda desequilibrada e fazer disso uma solução que posteriormente se transforme em maior crescimento econômico, mais empregos e felicidade para as pessoas. É isso, nós temos de atrelar as coisas e não tratá-las isoladamente como se elas não pudessem ser parte da solução de problemas. Bem, é um conjunto de coisas. Na volta do bloco a gente está encerrando esse segundo, mas eu gostaria que vocês colocassem isso tudo na balança que a gente está falando hoje. Privatização, afinal, o que tem de bom e o que tem de ruim? Mas, Luiz Henrique, eu começo com você e também gostaria da opinião do Raul logo em seguida, colocar tudo na balança agora, para que o amigo de casa que está acompanhando esse debate de hoje, que é de extrema importância, você nunca ouviu falar tanto, né, em privatização, para que ele possa entender também. O que há de bom e ruim em privatizar? Luiz. Bom, existem defensores de privatização que vão contra a privatização. Eu vou trazer alguns números para que as pessoas possam ter uma noção e colocar os prós e contras para poder avaliar. Primeiro, se eu pegar no Brasil, alguns estudos levam, em termos de número de funcionários das empresas que foram terceirizadas desde 1990, as empresas estatizadas, né, as empresas privatizadas, o número de funcionários caiu de 95 mil para 28 mil trabalhadores. É óbvio que isso também é um efeito que acontece por causa da própria evolução tecnológica. Mas foi uma redução de mais de 70% de folha, né? E a lucratividade dessas empresas saltou de 11 para 110 bilhões de reais em valores nominais, um aumento de 900% nominal, né? Então, isso aí é um dos grandes argumentos que os próprios privatizações utilizam, né? Lembrando que nós temos casos de sucesso de privatização. Vou destacar aqui a Telebrás, né? Então, o acesso do aparelho telefônico, as pessoas aí que já estão com mais de 40 anos sabem que antigamente você ter uma linha de telefone era um ativo, era a mesma coisa que você comprar um carro ou comprar um bem, né? E hoje você consegue acesso a uma linha telefônica praticamente a custo zero, né? Dependendo do caso, até uma linha de telefonia móvel que você ganha crédito ao comprar um chip e um aparelho, né? Então, realmente, isso também traz o acesso ao serviço, né, de telecomunicações como um todo. Hoje, todo mundo tem a possibilidade, né? O Brasil tem, em média, quase 2 telefones celulares para cada habitante, né? Então, isso é um caso de sucesso da privatização. Mas é óbvio também que existem lados negativos, né? Então, alguns pesquisadores, alguns estudiosos, por exemplo, argumentam que a Vale do Rio Doce foi ruim em termos de privatização, né, em termos do valor, primeiro do valor de venda, né? Eu participei do fundo multa de privatização, né, da Vale do Rio Doce e foi muito bom para o investidor. Isso é outro ponto também que eu acho que é importante em termos de lado bom ou positivo da privatização. Mas o valor arrecadado pelo Estado, né, alguns especialistas do mercado financeiro acham que foi baixo, o valor arrecadado foi baixo, né, em termos do leilão, em termos de operacionalização da privatização, né? Eu acho que é uma questão, não é uma questão também, muitas vezes, em termos ideológicos. Então, por exemplo, se a pessoa tem um lado mais
pró-mercado, mais liberalizante, que é uma discussão até, inclusive, da cadeira de Ciências Econômicas, né? Se eu sou mais liberal, eu sou mais pró-mercado, eu quero um Estado menor, ou eu pretendo ter um Estado mais atuante, que atue mais em condições sociais. Depende muito do que cada pessoa acredita em termos conceituais e ideológicos. Mas eu acredito, sinceramente, eu acho que a privatização ela é boa, se for feita de forma correta, e não é uma coisa rápida. Então, o pessoal está falando, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras não vai sair nesse governo. Não tem condição técnica, falando em termos técnicos, para sair nesse governo. Raul, a sua opinião, o que tem de bom, o que tem de ruim em privatizar? Não, eu acho que, para mim, o centro da questão é você colocar o esforço de privatização dentro do elenco de políticas que o país escolheu implementar para resolver determinados problemas que ele tem. Ela não pode ser algo à parte, destacado, ou simplesmente porque alguém não gosta daquilo e acha que, por amor à atuação pública, você precisa manter aquilo nas mãos do Estado. Não, eu acho que aí o que nós temos vou repetir um pouco o que eu já havia dito, o esforço de privatização tem de estar atrelado ao programa de governo e ao equacionamento dos problemas que o governo escolheu na sua campanha para dizer à população: vote em mim porque eu vou resolver esses problemas. E muitas vezes ele chega a detalhar: e vou resolver assim e assado. Aí eu acho que a privatização tem de entrar de uma forma mais racional, ou seja, a serviço de resolver os objetivos, os problemas centrais da sociedade de que nós participamos. É isso. Aí ela ganha uma outra dimensão, em vez de ser simplesmente uma disputa de A gosta, B não gosta, e vai prevalecer uma das duas posições. Eu acho que tem de estar atrelado. Então, Petrobras, aí é um caso muito complicado, tem toda uma simbologia em torno dele, mas eu gostaria de ouvir de quem está falando em privatizar a Petrobras, onde que isso se encaixa nas políticas mais amplas do país para atacar ou resolver problemas tais e tais. Enquanto eu não vir isso, eu nem vou pensar no assunto, porque vai soar muito mais como uma disputa ideológica de ter algo na mão do Estado ou não ter porque não gosto, enfim, sem encaixar a decisão no equacionamento de problemas do país. Você não acha que esse anúncio feito pelo governo, entrando nessa questão da Petrobras, foi uma forma de testar para ver qual seria a reação? Pode ser que tenha sido isso, mas eu acho que tem muito mais a ver com incompetência de lidar com um problema tão complexo, que é o caso da Petrobras, do que qualquer outra coisa. O mínimo que o governo tem de dizer ele está querendo atender a que objetivo com isso? Isso é o mínimo. Por que está fazendo isso assim, está querendo fazer isso assado, e em que condições? Eu vejo isso toda hora, eles lançarem coisas que muitas vezes têm um objetivo oculto, para atender algum interesse, seja ele qual for, e aí lançam aquilo, não sabem explicar, porque não querem revelar o real objetivo, e aí fica uma discussão de surdos e mudos, tratando de um assunto tão importante. É só pegar este caso do momento que nós estamos vivendo, dessa história da tributação do ICMS sobre a venda de combustíveis. Eu nunca vi maior confusão ser criada pelos governos, todos eles,
todos os entes que participam, como neste caso. E aí você fica ali meio tonto, as pessoas ficam tontas, sem sequer saber como interpretar. Eu acho que essa questão da privatização e outras similares, nós temos aí um problema muito sério de falta de competência dos governos que têm estado por aí para lidar com ele. Não adianta esconder isso. Falta competência, sim. Bem, a gente vai encerrando esse terceiro bloco, daqui a pouco a gente caminha para o último, né? A conversa tá boa, daí o tempo acaba voando muito para a gente poder aprender com vocês dois, o pessoal de casa principalmente, o que é essa privatização, o que ela representa para o Estado e principalmente para a população, que depende dos serviços públicos. Brasil, governo federal, tem muitas estatais? Poderia vender parte delas tranquilamente? Poderia sim, viu? Tem muitas estatais. Já houve uma desestatização a partir de 1990. Em termos de números, né? Hoje o Brasil, pelo que eu apurei, tem 138 empresas estatais federais, né? Isso considerando aí só as federais. Na década de 90, o Brasil veio com uma porção forte de privatização. Ele privatizou na década de 90 119 estatais, gerou ao redor de 70 bilhões de dólares de arrecadação, né, segundo estudos aí da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu acredito o seguinte, o que importa, né? Primeiro, será que o serviço melhora? Se a gente usar o exemplo, como eu comentei no bloco anterior, da Telebrás, com certeza melhorou e muito, né? Então, nós saímos de um produto que era quase um monopólio para uma concorrência que a própria concorrência trouxe um barateamento do custo para a população. Aí vem a pergunta, né? Nós temos dois grandes players que são os dois grandes vilões aí da economia. Saiu os números agora, né? Da sexta aumentando quase 70% em um ano, é muita coisa, né? E os dois grandes players que são os dois grandes vilões da economia nesses últimos tempos, né? Um é o custo do combustível, o outro é o preço da energia, né? Minha opinião, eu acredito que a Petrobras, ela não tem, o governo atual não tem condição técnica para ela poder fazer agora. Óbvio, vai existir uma pressão, a gente sabe que se é pressão política, em termos técnicos, não acredito que vá ter condição de privatizar, né? O próprio presidente do BNDES, né, o Gustavo Montesano, falou que se a Petrobras fosse privatizada no atual governo, seria um evento de 8 meses, que seria um recorde histórico em termos de privatização. Então, eu sou um pouquinho mais conservador em termos da privatização da Petrobras. Agora, em termos da Eletrobras, eu acredito que vai ser bastante importante. Inclusive, eu sugiro às pessoas que têm aí um recurso de alocação do Fundo de Garantia, em poder ver com seus consultores de investimento os fundos mútuos de privatização. Foram bastante legais em privatização na década de 90, caiu um pouco em desuso até por causa dos governos passados e está voltando agora os famosos FMPs. E eu acredito piamente que a Eletrobras vai ser um bom caso de privatização. Então, eu acredito que vai trazer maior competitividade, porque nós tivemos aí um problema de apagão alguns anos atrás e realmente o volume de investimento está caindo significativamente no setor elétrico. Raul, agora quero a sua opinião. O Luiz Henrique acabou citando, né, a questão da telefonia, que teve essa privatização aqui no Brasil e melhorou, segundo ele, muito a qualidade. Para o brasileiro em geral, que depende dos serviços públicos, o que representa a privatização, Raul? Bom, aí realmente é difícil a gente dizer, porque eu imagino que cada hora que se fala em privatização, ela assume uma determinada forma ou algum tipo de vestimenta que cada pessoa aceita ou não e reage ou não. Eu acho que é mais uma questão das pessoas supostamente esclarecidas colocarem
os pontos centrais no debate. Por exemplo, só para exemplificar, está na cara que quem busca hoje estabelecer uma privatização da Petrobras ou fazer algum tipo de mudança na sua forma de operar, tem a ver com o desejo que eu nem sei se poderá ser atendido, de interferir na formação de preços e, a partir daí, conseguir um preço que seja mais acessível e, ao mesmo tempo, muita gente vai ficar feliz com o preço mais baixo, mas não sei se vai atender ao objetivo de ter isso de forma sustentável. Então, eu acho que o que está faltando é uma discussão ampla, aberta, do que está em jogo em todas essas grandes decisões de privatização. Não é difícil fazer isso. Eu digo isso porque eu normalmente faço isso em função das perguntas que recebo o tempo todo da mídia, mas eu estou falando de algo mais organizado, que alguma instituição que se adeque a isso possa promover um debate sério do que significa fazer uma mudança drástica na forma de operar desse tipo de empresa como a Petrobras, aproveitando o momento em que os preços nos mercados internacionais subiram bastante e vem a tentação populista de interferir nesse mercado e forçar uma baixa dos preços para deixar algum segmento feliz num primeiro momento, porque ele não sabe o futuro, e depois que poderá ficar infeliz quando houver uma volta ao velho mundo dos preços errados e do suprimento insuficiente de determinados produtos e serviços. Então, eu acho que nós temos, antes de mais nada, de trazer qualidade ao debate para tratar dessas questões de um jeito aberto, com pessoas gabaritadas a fazer a discussão e não soltar coisas que não são bem explicadas, como se viu recentemente numa entrevista à imprensa, em que praticamente ninguém falou com a imprensa, ninguém explicou o que se está querendo. Imagina você tomar decisões tão importantes como as que estamos tomando, sem ter um debate, sem ter uma discussão técnica capaz de as pessoas entenderem e depois dizerem se estão satisfeitas ou não. Eu acho que o caminho é esse. Nós temos de trazer mais conteúdo, mais qualidade para os debates, para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo e, a partir daí, fazer o que for melhor para o país. Essa, inclusive, estava aqui prevista a minha próxima pergunta para os dois e não poderia fechar o programa sem fazê-la. Então eu vou transferir, o Raul acabou respondendo, mas eu gostaria também da opinião do Luiz Henrique. O grande problema hoje, na sua opinião, Luiz Henrique, se discutir privatização, é justamente porque o debate está sendo mais político e ideológico do que econômico e técnico? Bom, realmente o debate hoje é completamente político, né? Infelizmente, aquilo que eu tinha já comentado, fazer uma privatização de uma empresa do tamanho que ela está entre top 10 de empresas de energia do mundo, numa empresa como a Petrobras, não é uma coisa que dá para fazer do dia para a noite. É um estudo técnico, é uma discussão com a sociedade, envolve uma série de fatores, série de investimentos que tem que ser discutido. Eu sempre gosto de dizer que a capacidade de investimento e geração de receita tem que estar caminhando juntos, né? Óbvio, a Petrobras está tendo aumento de receita, ela já é uma empresa de capital misto, né? Diferentemente da Eletrobras, é uma empresa de capital misto e já tem uma influência do mercado bastante forte.
né, em termos de formação de opinião, de formação de gestão, de formação de preços. Está caro. Nós, como consumidores, e abastecer o carro na bomba está caro. Outras coisas poderiam ser discutidas. Por exemplo, hoje, boa parte da frota ela é flex fuel. Então, por que a gente não investe, por exemplo, na maior produção e na melhor formação de preço do etanol, por exemplo? Outra coisa, a matriz energética ela está começando a mudar. A Europa está com leis aí de restrição de poluição severas e a mudança. É óbvio que isso não vai ser do dia para a noite, mas já existe um planejamento referente a isso. Então, por exemplo, eu estava vendo essa semana o próprio governo da Arábia Saudita já buscando algumas alternativas, que ele é muito dependente do ouro negro, né, como alguns chamam, alternativas a investimento da própria economia local. E a gente é um produtor de cana-de-açúcar, né, e de etanol, que traz o etanol mais barato do mundo. Então, por que isso não se transfere para o preço do combustível, por exemplo? Né? E, por outro lado, o preço do petróleo no Brasil, e isso é a questão técnica, ele não subiu tanto como subiu no resto do mundo. O resto do mundo até teve altas maiores, porque, na verdade, subiu no mundo inteiro. É uma questão aí de posicionamento dos produtores. Então, cabe a nós, como sociedade, discutir aumento de capacidade de investimento para a gente partir para o próximo salto tecnológico, talvez ter uma dependência menor da Petrobras. Agora, em termos de geração energética, realmente eu sou pró. Eu acho que a Eletrobras tem que ser realmente privatizada. Já a Petrobras, a gente precisa fazer estudos técnicos para poder avaliar, porque o preço da energia no Brasil, a gente tem uma maior capacidade hidrelétrica no mundo, a gente não usa por pura falta de investimento, porque não tem capacidade de investimento. Então a gente tem que usar uma usina termoelétrica num país que tem 20% da água potável do mundo. Eu não sei, é meio difícil a gente conjecturar em termos de conta, né, econômica nesse sentido. E a nossa missão hoje foi justamente essa, né? Oferecer esse debate com o Raul e com o Luiz Henrique para que todo mundo de casa possa entender um pouco mais ou começar a aprender sobre privatização para que possa formar a sua opinião também, né? Assim encerramos o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre a privatização de empresas ou instituições públicas, assunto que tem provocado, a gente está vendo, né, debates acalorados no Brasil, principalmente depois que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, pediu estudos para uma possível futura venda da Petrobras à iniciativa privada. E esse barulho foi tanto que não demorou para o próprio presidente Jair Bolsonaro admitir que a privatização de uma das maiores petrolíferas do mundo dificilmente vai para frente. Mas o governo ainda promete outras concessões para, assim, cumprir uma promessa de campanha do presidente. Contamos com a participação via internet do Raul Veloso, consultor econômico e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, tem especialização em análise macroeconômica e finanças públicas, também foi membro do Conselho de Administração do BNDES da Embraer e do Conselho Técnico do IBGE, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença aqui na TV Aparecida, especialmente hoje no Aparecida Debate. Também do Luiz Henrique Mourão Machado, professor universitário consultor financeiro, formado em Economia pela PUC de São Paulo, é mestre em Administração de Empresas. Passou por instituições do sistema financeiro e atualmente é professor da área de Gestão e Negócios da Faculdade das Américas, que eu agradeço também a participação hoje, especialmente no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. E se você quiser rever esse programa, até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira. Desejo para você uma boa noite, um ótimo descanso e até lá.